pelas minhas pinturas de estudos. Como você já viu no título, esse é o vídeo de hoje. Prazer, eu sou a Karine e vamos a mais um vídeo. Já começo com essa primeira pintura, que foi a que eu fiz quando eu voltei a pintar. Ela é de setembro de 2023. Não poderia ser diferente, eu voltei, assim, minha primeira pintura foi nada mais, nada menos do que a bandeira do Chapéu de Palhas, né, do One Piece. E vocês podem ver que ela não tem técnica, não tem nada, os traços estão bem grosseiros e tal, porque foi, de fato, a primeira pintura que eu fiz depois de muitos e muitos e muitos anos longe de qualquer coisa artística. Essa aqui também é a minha segunda pintura. Ela também é do ano de 2023. Salvo engano, ela tem uma semana de diferença daquela primeira pintura. E também é uma pintura que eu fiz sem nenhuma referência, sem nada. Quando eu voltei a pintar, eu voltei, assim, por recomendações médicas. Eu tava há muito tempo afastada das coisas. Tinha muito tempo que eu não fazia nada que eu gostava e tal. E uma consulta, o médico olhou na minha cara e falou: você tem que voltar a fazer. Aliás, você tem que fazer algo que você gosta. Nem ia voltar a fazer, porque eu tava há tanto tempo sem fazer nada que ele falou: você tem que fazer alguma coisa que você goste, da maneira que tá insustentável. E foi assim que eu voltei. Quando eu decidi voltar, eu sabia que eu queria voltar com pintura. Porque foi algo que eu sempre gostei muito de fazer. Como criança, né? Já tinha pintado e tudo mais. E era algo que eu gostava muito. Então eu voltei com pintura. A única certeza que eu tinha é que eu voltaria com a pintura. E eu queria que fosse tinta acrílica porque ela seca mais rápido. Diferente da pintura a óleo, ela não iria demorar a secar. Então eu resolvi voltar com a tinta acrílica. E esses aqui são algumas coisas que eu fiz no meu comecinho. Esses 4 aqui foram as que eu fiz no começo, sem nenhuma técnica, sem nenhuma pretensão, com o único objetivo de fato, dar uma aliviada na cabeça e fazer algo que fosse agradável para mim. Só que, não sei como é para vocês, mas eu não estava satisfeita com o resultado. Então, até aqui eu não tinha estudado nada. E eu comecei a perceber também que eu não tinha uma base muito boa de desenho. Então, no meio disso, eu fiz essa reflexão e comecei a estudar desenho, porque de fato eu nunca tinha parado para estudar. Então, essas 4 aqui foram as primeiras. Essa aqui me demorou muito mais que as outras, pela questão da anatomia, que eu também até então nunca tinha estudado. Essa aqui eu peguei referência, as outras eu não tinha referência de nada. Então eu fui olhando as imagens tentando fazer, mas você vê aqui que tem muitos erros, uma falta de técnica, o crânio não tá correto, a fossa nasal também não tá da maneira correta. E a questão das cores do dente também tá coisa meio estranha. Depois disso, já um tempo depois, todas essas aqui, com exceção esse de 2024, todos os outros de 2023. Eu fui estudar e me aprofundar. Aí eu já voltei já tentando estudar um pouco de luz e sombra. Vocês vão reparar que tem algumas falhas aqui, por quê? Essas folhas, originalmente, elas estavam em um sketchbook que eu fiz, porque o meu intuito era manter tudo no sketchbook. Só que eu não levei em consideração que essa folha, ela é muito mais grossa do que uma outra folha, então na hora que eu abri o sketchbook começou a se desfazer. Então, retirei todas as folhas. E essa parte aqui é porque era uma página dupla. Então, um pouco da tinta passou para cá e, como é tinta acrílica, no que eu fechei, elas grudaram. E esse problema também me aconteceu na próxima pintura e eu vou contar para vocês. Aqui e aqui também me aconteceu, eram páginas seguidas, então grudou. E a partir daí eu parei de pintar frente e verso. E passei a pintar apenas na frente. Nossa, essa daqui me deu muita dosinha no coração, porque eu tinha gostado muito dela. Eu acho que eu tenho uma foto anterior a esses traços. Se eu tiver, vou colocar aqui na tela. Carinha do futuro, eu resolvo isso pra gente na edição. E a partir disso, eu de fato
fui estudar luz e sombra, fui estudar a teoria das cores, fui estudar o que eu podia estudar de maneira autônoma. E eu consegui fazer essa daqui, que até hoje é uma das minhas preferidas. Por que que até hoje esse estudo é um dos meus preferidos? Eu descobri que eu gosto muito quando o fundo é totalmente mais escuro. Aliás, eu descobri que eu gosto mais quando a obra em si ela é mais escura. Então esse é um dos meus queridinhos, é um dos meus preferidos até então. Tem uma outra também que eu gosto bastante. Essa aqui já é em 2025. E é simplesmente um pimentão. Essa ele também eu peguei referência. O que eu fazia? Pegava uma imagem que eu gostava, que eu achava que ia ser interessante, o uso das cores e tudo mais. Lembrando que eu nunca tinha estudado pintura formalmente, nunca estudei teoria das cores formalmente, nem nada. Só mesmo por vídeos no YouTube, uma coisa ou outra de algum PDF que eu achava na internet. E foi assim que eu segui. Mas essa aqui, eu gosto muito dela. E por que que eu resolvi voltar com tinta acrílica no papel? Porque, gente, diferente das telas, o papel não ocupa tanto espaço. Se eu fosse pintar em telas, além de ser muito caro, comparado com papel, não teria espaço para guardar. Eu não tenho, tipo, meu quarto não é tão grande assim que eu pudesse guardar todos os meus estudos, nem nada. Então eu decidi que eu iria fazer no papel e que a partir do momento que eu estivesse satisfeita com as minhas técnicas, com o resultado da obra, eu passaria a fazer em tela mesmo, fazer todo o preparo e tudo mais, para ter as telas, para deixar exposto, até como uma forma de me incentivar a praticar mais. Todos são com tinta acrílica, todos esses aqui eu fiz com um estojinho da Acrylex mesmo, que foi o mais barato que eu achei na época. Chega a ser engraçado que eu também comprei uns pincéis bem baratinhos. E só depois que eu descobri que eu estava pintando com pincéis de fazer unha. Mas para quem tá começando, não quer fazer um investimento, quer só descobrir se vai ou não vai gostar da técnica, e não quer fazer altos investimentos, eu recomendo muito que vocês comprem mesmo os materiais mais baratinhos, comecem com papel. Esse papel, no caso, ele é um papel mais duro, salvo engano, é 300 gramas a gramatura dele. E ele é bem mais rígido, inclusive eu já usei marcadores à base de álcool nele e ficou também muito bom, não passou a folha nem nada. Então se você quer começar e não quer gastar muito, super recomendo. Lembrando também que como é tinta acrílica, é um material bem versátil, então você pode pintar, se você desejar, até mesmo em papelão, em outras coisas. Essa folha eu gostei bastante que ela é lisa, então ela não deixa tanta textura e eu não preciso passar um gesso aqui. Porque na tela a gente passa um gesso para garantir uma melhor qualidade. Esse tomate aqui, assim como um pimentão, é um dos meus favoritos. Eu acho que esse verde ficou muito bonito. Eu não usei a cor do tubo, a cor pura. Eu fiz a mistura para tentar chegar no tom mais próximo assim da referência e no tom que eu achasse mais bonito. E eu gostei muito da maneira que ficou a sombra. Então, esse tomate, eu diria que ele tá no meu ranking top 3. Ele é o terceiro, porque o meu segundo preferido, por incrível que pareça, é essa banana aqui. Ela acho que foi uma das que eu mais me diverti fazendo. Eu usei poucas cores nela. É basicamente o azul, o amarelo e o ocre. E o branco. E aqui eu também já comecei a me incomodar em usar o branco para fazer brilho. Já comecei a buscar depois dessa pintura aqui alternativas, porque eu acho o branco meio artificial. Mas esse desenho aqui é um dos meus preferidos, é o segundo, né? Tá atrás do pimentão. E também é do ano de 2025. Tem esse aqui que eu particularmente não gosto de como ele ficou. Não acho que eu consegui chegar em um tom legal. Do jeito que você olha, a berinjela se confunde com a sombra. Aqui na gravação não dá pra vocês terem a noção, mas eu diria que é um dos meus odiados, tá? Um dos piores, assim, eu não gosto desse. É isso aqui. Também, vocês estão reparando que eu faço muito desenho de observação, pintura de observação. Por quê? Porque eu acho mais fácil, mais simples. Eu tava buscando muito essa questão de luz e sombra.
de tentar entender as formas, os volumes com luz e sombra e tentar fazer volumes com isso. Aqui eu falei miseravelmente de fazer o volume da fita adesiva no pirulito, no cano do pirulito, mas é aquela coisa, eu fui tentando. Tentei uma coisa, tentei outra, não deu muito certo, mas essa mistura de verde do fundo é uma outra coisa que eu gostei bastante. Assim como o tomate, eu acho que o fundo ficou muito bonito aqui. O pirulito nem tanto, poderia ser melhor, mas o fundo eu gostei bastante. Essa aqui tinha tudo para ser uma das minhas preferidas. Particularmente, ela tá inacabada, vocês estão vendo aí. Mas os livros, principalmente esse aqui, ficou tão bonito, me deu tanto trabalho para chegar nesse tom. E esse estudo nessa obra, ela foi muito importante, porque eu fiquei muito incomodada em não conseguir acertar os tons, de chegar nos tons que eu queria, nas cores que eu queria. Isso me fez parar e observar a tinta que eu tinha. A tinta que eu estava usando, ela basicamente não é o que a gente chama de uma tinta pura. O que são tintas puras? São aquelas tintas que elas usam apenas o pigmento delas. Por exemplo, vermelho vai usar só o pigmento vermelho. E as que eu tinha aqui, elas não eram puras porque no amarelo, às vezes, tinha um outro pigmento que não era amarelo, e assim por diante. Então, quando eu misturava as cores, em vez de dar uma cor X, não dava. Esse crânio, eu passei tanta raiva tentando fazer, vocês não têm noção, porque eu misturava as tintas e nunca chegava no tom certo. Foi uma frustração gigantesca. Foi essa pintura aqui que me deu aquele start, que me fez procurar outras tintas. Eu acabei comprando 3 tintas, as cores primárias, para fazer essas misturas. E o último estudo dessa série é esse aqui. Eles estavam tentando aprender a representar metais. E tem uma coisa que é muito diferente, muito assim, difícil no metal, que é: você basicamente não representa o metal em si. Você representa aquilo que o metal está refletindo. Por quê? Porque é uma propriedade do material. Não é como um tronco de madeira. O metal, ele reflete luz. Se ele estiver perto de um objeto laranja, ele vai ser laranja. Se ele estiver perto do céu, vai ser a cor do céu. Perto da grama, vai ser a cor da grama. Então foi isso. Essa aqui foi a minha primeira tentativa. Eu acabei perdendo a paciência, porque eu tava num dia bem atarefada, assim. Não consegui fazer, né, da maneira que eu queria fazer. E eu também não tava com as tintas apropriadas. Minhas tintas não tinham chegado ainda. Elas chegaram, estão comigo. E pequeno spoiler, vocês fiquem atentos ao canal que vai ter vídeo testando as tintas, as cores primárias e também testando e praticando a teoria das cores. Esse foi o vídeo de hoje, foi um pequeno tour pelos meus estudos de pintura. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou querem ver alguma dessas pinturas com um grau maior de detalhes, deixe aqui nos comentários. Obrigada e até o próximo vídeo.